Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar numa história fascinante, a tentativa de usar a linguagem da ciência para explicar fenômenos espirituais. Uma jornada que, basicamente, tentou transformar o fantasma em um objeto de estudo. Para a gente começar, olha só essa citação. Em 1870, um dos físicos mais respeitados da Inglaterra, Sir William Crookes, não estava falando de fé, mas de investigação. Isso já nos joga direto no centro da questão. A busca por leis, por regras, por trás daquilo que parecia ser totalmente inexplicável. E é essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que acontece quando o método científico, com toda a sua régua, sua balança, suas observações, dá de cara com algo que parece estar muito além do alcance de qualquer instrumento? Para entender essa história, a gente precisa voltar para o século XIX. Uma época, assim, de muita efervescência científica, mas, ao mesmo tempo, cheia de fenômenos que simplesmente desafiavam a lógica daquele tempo. A história toda não começa com uma grande teoria, não. Começa com uma coisa bem física, bem palpável. É a história da família Fox, que de repente se viu no meio de eventos que não conseguia explicar e que deu o pontapé inicial para um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro. O que é fascinante nesse depoimento é a sensação de realidade que ele passa. A Sra. Fox não descreve uma visão, uma voz do além. Ela descreve uma coisa física, sabe? Uma vibração que ela sentia no chão da casa. E claro, esses eventos não ficaram só no campo do folclore, da história de cidade pequena. Eles acabaram atraindo a atenção de pesquisadores bem sérios que tentaram aplicar um método, uma certa organização, para entender o que raios estava acontecendo. Essa linha do tempo mostra bem a progressão da coisa, né? Começa com um fenômeno bem localizado lá nos Estados Unidos, depois atravessa o oceano e vira uma codificação filosófica na França com o Kardec, até finalmente chegar nos laboratórios de cientistas como o Crookes e o Gödel na Europa. O papel do Kardec aqui foi central. Ele não se via como um místico. A pegada dele era outra, era de um codificador. O método dele era coletar, comparar, analisar milhares de comunicações para tentar encontrar uma lógica, uma estrutura ali no meio, quase como um cientista social que analisa um monte de dados. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. Para explicar os fenômenos físicos, tipo uma mesa que levita, a teoria espírita precisou criar um conjunto de conceitos. E para isso, ela pegou emprestada a linguagem da física e da química da época. Então, a peça-chave dessa engrenagem é o fluido universal. Pensa nele como se fosse uma espécie de matéria-prima de todo o universo. Segundo essa teoria, é mexendo nesse fluido que os espíritos conseguiriam fazer as coisas acontecerem no nosso mundo físico. Vamos detalhar um pouco isso para ver como funciona. A teoria propõe um mecanismo bem claro. Olha só, o espírito não empurra a mesa diretamente. Ele age como um catalisador. Ele combina uma energia cósmica com uma energia biológica, que vem do médium, e usa isso para animar um objeto que não tem vida. É uma tentativa de criar uma física do paranormal. Mas ok, se o espírito é imaterial e o corpo é matéria pura, como é que um se conecta com o outro? A resposta proposta é o perispírito. Ele funcionaria como uma interface, um elo que traduz a vontade do espírito em uma ação no corpo físico. E essa analogia do Kardec é brilhante para a gente visualizar a ideia. Do mesmo jeito que o perisperma liga o germe à casca do fruto, o perispírito ligaria a alma ao corpo. É um jeito de deixar uma ideia abstrata bem mais concreta, mais fácil de entender. Com o tempo, o conceito foi evoluindo, principalmente com pesquisadores como Gustav Gelley. Eles observaram o que eles chamaram de ectoplasma, que seria uma substância que saía do corpo dos médiuns. Gelley descreveu isso como uma matéria viva, primordial, que podia se organizar em formas complexas, como se estivesse seguindo uma planta, uma ideia diretora. Agora a gente vai avançar um pouco no tempo para ver como essa teoria toda fica ainda mais detalhada. Já no século XX, principalmente com a obra psicografada pelo Chico Xavier e atribuída ao espírito André Luiz, surge um modelo biológico e psicológico da alma que é extremamente complexo. Basicamente, a estrutura proposta por André Luiz expande muito as ideias do Kardec. Ela sugere que a alma, ou o princípio inteligente, passa por uma evolução gigantesca, começando lá nos minerais, passando pelos vegetais, pelos animais e acumulando experiências que vão moldando a sua estrutura espiritual.
E olha só o nível de detalhe disso aqui. A teoria tenta traçar a origem de cada um dos nossos sentidos a estágios específicos da evolução, começando nos organismos mais simples. A visão, por exemplo, não teria começado no olho, mas lá atrás, na sensibilidade à luz de uma única célula, milhões de anos atrás. Essa teoria faz uma distinção muito clara entre os dois corpos. De um lado, o corpo físico, que é visto como um veículo temporário, uma ferramenta. Do outro, o corpo espiritual, ou psicossoma, que seria o molde, o modelo biológico que organiza o corpo físico e que existe antes e sobrevive depois dele, carregando toda a nossa identidade. E para explicar a mediunidade e o pensamento, essa teoria usa como analogia a tecnologia mais avançada da sua época, o rádio e a eletricidade. Nessa visão, o cérebro não é o criador do pensamento, mas um aparelho transmissor e receptor. A mente emite correntes mentais, que podem ser captadas por outros aparelhos, criando o que eles chamam de circuitos mediúnicos. Certo. E hoje em dia, o que tudo isso significa? Bom, essa tentativa de unir o mundo material com o imaterial não desapareceu. Na verdade, ela ecoa em muitos debates modernos sobre os limites do nosso conhecimento. Essa vontade de criar pontes entre áreas diferentes do saber continua mais viva do que nunca. A gente vê isso hoje em discussões sobre transdisciplinaridade, por exemplo, na psicanálise, que sempre busca dialogar com outras áreas do conhecimento. Pensa só no projeto inicial do próprio Freud, de tentar encontrar uma base neurológica para os fenômenos da psique. No fundo, é uma busca parecida. É a mesma vontade de construir pontes unificadoras que motivou os teóricos do espiritismo a usarem a linguagem da física e da biologia. Mas aqui é muito importante manter a perspectiva. Como o pesquisador Ricardo Mastroleu alerta, qualquer tentativa de conectar essas teorias diretamente com a física quântica de hoje é, no mínimo, especulativa. A ciência que inspirou o espiritismo foi a do século XIX. A ciência atual opera com um paradigma completamente diferente. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Independentemente de se acreditar ou não nessas premissas, a história dessa busca por uma ciência do espírito nos força a pensar onde é que a gente traça a linha do que é científico. E nos fala muito sobre o desejo humano de encontrar uma teoria que explique, bem, tudo.